Olá pessoal, eu sou Adilson Andrade e esta é mais uma aula de Lightroom CC. Lightroom é para fotografia e não podemos falar de Lightroom sem falar de fotografia. Numa paisagem como esta que vocês estão vendo, nós podemos expor para o céu ou nós podemos expor aqui para o primeiro plano, para este gramado. Se nós fizermos a exposição para este gramado, ele vai sair bem exposto e o céu pode sair escuro ou totalmente estourado. Se nós fizermos a exposição para o céu, o gramado pode sair também totalmente escuro. Então, como é que você faz isso na hora de fotografar para equilibrar? Na hora de fotografar, você utiliza um filtro graduado. Filtro graduado, ele vem em dois formatos principais. Ele vem no formato retangular, 50% escuro e 50% claro, ou ele vem no formato redondo, também seguindo 50% e 50%. Você coloca na frente da lente, enroscando ou com um adaptador, e você pode então equilibrar, fazer a exposição para o primeiro plano, a parte escura vai compensar o céu e a imagem vai sair equilibrada. Quando você não tem filtro, você pode conseguir isso no Lightroom. Você usa a ferramenta de filtro graduado, que funciona mais ou menos como o filtro de verdade e ainda tem alguns truques que vocês podem utilizar para que ele fique melhor ainda. Esta é a ferramenta de filtro graduado no Lightroom. Ela funciona com você colocando ela sobre a tela, clicando e arrastando. Se ela estiver um pouco assim torta, você segura em Shift, ela vai ficar certinha, vai descer certinha na sua imagem, ó. Eu vou deixar ela mais ou menos aqui, veja, o meio ponto está ali. O que é que nós estamos criando? Nós estamos criando um gradiente, o gradiente mesmo como se fosse do filtro graduado. Qualquer mudança que eu fizer, acontecerá principalmente na parte superior. Então, aqui eu vou cuidar do céu. Eu vou tirar o realce do céu, então vou pegar detalhes. Eu já estou pegando detalhes aqui no céu. Vou diminuir um pouquinho a exposição do céu. Exposição um pouquinho. Eu vou aumentar também um pouquinho dos brancos. E aumentei um pouquinho dos pretos, sempre pensando em conseguir contraste no céu. Vamos ver o antes e o depois, olha. Antes, depois, antes, depois. Vamos ver como é que está a máscara. Eu vou clicar aqui para mostrar a sobreposição de máscara selecionada. O que tiver selecionado vai mostrar como é que está essa máscara. Vocês podem observar que ela entra, o degradê entra um pouco aqui no primeiro plano, o que eu não gostaria. E eu tenho como corrigir isso. Eu posso corrigir isso com um pincel. Olha, eu vou clicar aqui em pincel. Vai aparecer esse pincel com o sinal de mais no centro. Eu vou segurar em Alt e aí ele se transforma em um pincel com o sinal de menos por dentro. Significa que onde eu pintar vai desaparecer a ação desse filtro graduado. Isso não pode acontecer no filtro de verdade. Eu já estou aqui tirando, tá, do primeiro plano. É interessante observar que eu tenho aqui máscara automática selecionada. Significa que ele sempre encontra bordas e fica dentro das bordas. Quando a gente não está com máscara automática selecionada, ele pode pintar tudo. Então vou continuar aqui, olha, eu clico, seguro, ele procura ficar dentro das proporções das bordas de onde eu cliquei. Vou clicando mais. E aqui eu vou tirar o efeito de cima dessas montanhas. Esta imagem foi feita na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. Eu agora tenho um filtro graduado que me dá o contorno da paisagem. Isso não pode acontecer no filtro graduado normal. Eu vou tirar, mostrar sobreposição, para que a gente veja o efeito. Então agora tem um efeito muito mais natural. Que as montanhas não podiam estar tão escuras quanto as nuvens, não é? O que é que eu vou fazer então? Vou criar outro filtro graduado. Eu vou clicar aqui em novo, criar outro filtro graduado e começar de baixo para cima. Vou segurar em Shift para que ele venha certinho. Vou deixar aqui também na metade. E vou abrir a sombra do primeiro plano para obter mais detalhes. Vou tirar os realces para que não haja estouro algum. Vou aumentar os brancos e aumentar os pretos para pegar um contraste bonito, para ficar uma grama com a cor viva.
Aumento um pouco da nitidez, porque eu quero nitidez no primeiro plano, e um pouquinho da claridade para ganhar contraste nos meios tons. Então, nós já podemos ver nossa imagem antes e depois, vejam. Antes, depois. Antes, nós recebemos uma dica bem bacana do Paulo Henrique. O Paulo Henrique me escreveu uma mensagem. Sempre é bom acrescentar conhecimento dizendo: uma dica, meu caro. Não é necessário criar uma cópia virtual. Pode-se fazer a comparação a partir da ferramenta antes e depois, ativada com a tecla de atalho Y. Ou, se desejar fazer um acompanhamento, basta criar instantâneos com o atalho Ctrl+N. Assim, o catálogo do Lightroom fica menos pesado e auxilia na hora do backup e da otimização. Abraços. Nossos agradecimentos sinceros a Paulo Henrique. Todo conhecimento, toda contribuição é bem-vinda. Estamos nesse mundo realmente para estar aprendendo o tempo todo. E conhecimento, Paulo Henrique, é isso aí. É para ser compartilhado mesmo. Muito obrigado. Então, seguindo a dica do Paulo Henrique, vamos pressionar Y. E nós temos as duas cópias para a gente ver o antes e o depois e observar as diferenças entre as imagens. Vejam só, nós temos aqui antes, depois. Antes, depois, eu vou pressionar Y novamente. Nós também podemos utilizar o atalho da barra invertida. Antes, depois, antes, depois. Vamos criar um novo filtro graduado. Eu vou colocar desta vez aqui do lado de fora. Vou segurar em Shift para que ele vá certinho. Isso significa que todo ajuste que fizermos, tudo que estiver para a esquerda será afetado. No caso, nós afetaremos a imagem como um todo. Dessa vez aqui eu vou dar uma resfriada na imagem. Uma resfriada, o dia estava frio, nublado. Aumentar um pouco da exposição. Diminuir um pouco os realces. Aumentar os detalhes nas sombras. E aí, aumentar um pouquinho de branco, mas aumentar também os pretos para criar contraste. Botar um pouquinho todo de claridade na imagem para ganhar detalhes nos meios tons. Mas observe que nós perdemos detalhes nas nuvens. Olha, se nós colocarmos aqui o aviso de estouro de branco, nós temos perda de detalhes nas nuvens, mas não tem problema. Nós criamos um pincel, clicamos em Alt para ficar menos, vou em colchete para aumentar o tamanho do pincel e venho aqui e pinto. Fiz a pintura em cima das nuvens e olha, ganhei novamente aquele céu com contraste, aquele céu bonito que nós tínhamos antes. Acho que eu ainda vou acrescentar um pouquinho mais de nitidez. E para brincar agora com a imagem, uma brincadeira, eu vou acrescentar uma cor. Eu vou acrescentar uma cor fria, um tom frio, como se fosse um filtro graduado de duas cores. Olha, eu vou colocar um pouco de azul na imagem toda, esfriando mais ainda a imagem. Se eu quisesse esquentar, eu colocaria aqui para o amarelo e teria uma imagem esquentada. Mas eu vou colocar um azul bem suave. Tô procurando. Pronto. Coloquei uma cor também em cima do filtro graduado que não atingiu o céu porque eu tinha passado o pincel. Então vejam bem. Vamos ver o antes e o depois. Antes, depois, antes, depois. E vamos pressionar o Y, seguindo o conselho do Paulo Henrique, olha. E nós temos aí o antes e o depois. O antes e o depois. Eu sou Adilson Andrade, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Lembre-se que conhecimento é para ser compartilhado. Obrigado a todos que prestigiam o nosso canal. Obrigado a Paulo Henrique pela dica. E até a próxima videoaula, pessoal. Um abraço!